Paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus, para todos que estão ao alcance desse vídeo. Meu nome é Samuel, sou pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Aliança Eterna, e para mim é um prazer estar aqui nessa manhã, nesse dia 21 de junho de 2020, para transmitir a lição que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Isso é muito importante, um assunto por demais importante. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 31, ele vai nos deixar a seguinte frase, o seguinte versículo, que na verdade é o textuário da nossa lição. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Por isso deixará. Deixará implica mudança. Sai de um estado para o outro, né? Sai de uma condição para outra. Ele deixa, ele sai da casa do seu pai e da sua mãe e se une. Essa matemática divina, 2 é igual a 1. Ele se une à sua mulher e serão dois numa carne. Esse é o textuário da nossa lição. Na verdade prática, ela diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, ou seja, para um Adão, uma Eva, e assim sucessivamente. O casamento monogâmico é esse, para o homem, uma mulher. O casamento monogâmico, o casamento heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. Indissolúvel, ou seja, somente a morte pode separar. Do ponto de vista da relação humana, da vivência humana, é indissolúvel, pois o casamento é para a vida toda, né? Então, nós temos essa verdade prática, que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura da Bíblia em classe, você pode pegar a sua Bíblia, está em Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Não vamos ler por conta do tempo, né, que é precioso, mas nós vamos fazer menção de alguns versículos. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, do versículo 1 ao 23, 21 ao 33, ele vai mencionar a respeito da temática de hoje, que é justamente o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos pais na criação dos filhos e o papel dos filhos na obediência e honra aos pais, né? E é justamente isso que é o objetivo geral da nossa lição, é mostrar esse relacionamento harmonioso, né? Pois esse relacionamento harmonioso entre o marido, a esposa, o marido, né, os pais, esse relacionamento, na verdade, já estava ali e ainda está incluído no projeto divino para a família cristã. Então, a família cristã, ela precisa ter esse relacionamento harmonioso. E como é que nós fazemos isso? Convidando Cristo para ocupar o trono central do nosso lar, a fim de que ele seja ali aquele que ocupe o trono central e assim a nossa família ela seja uma família harmoniosa, né? Onde o marido entende o seu papel, exerce o seu sacerdócio familiar, onde a esposa ela entende o seu papel e exerce o seu papel daquela que socorre, daquela que é ajudadora, adjutora, e os filhos ali na obediência e na honra aos seus pais. Esse é o nosso objetivo geral. Os nossos objetivos específicos, na verdade, é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Maridos, nós temos uma prescrição bíblica, né? Assim como nós temos a prescrição médica para tomarmos determinados remédios, a Bíblia prescreve, né, a conduta que o marido ele precisa ter, né? Assim também, como objetivo específico, demonstrar como a mulher casada ela é comparada à Igreja de Cristo, né?
O apóstolo Paulo traz essa analogia que tem um patamar elevado, né, que está ali, né, numa posição maravilhosa, onde a mulher ela é comparada à Igreja de Cristo. E, por fim, no nosso objetivo específico, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Qual é a conduta do pai? Qual é a conduta do filho nesse ambiente familiar? Muito bem. Então, como falamos, né, nós vamos então entrar na nossa introdução, pois a Bíblia ela vai justamente trazer para nós como deve ser esse relacionamento familiar, como Deus, através da sua onisciência, através da sua sabedoria, ele planejou como deveria ser esse relacionamento familiar. E aí, como nós já falamos, né, esse projeto, o relacionamento familiar, que é um projeto divino, vai pressupor esse matrimônio monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Se nós formos ver Mateus no capítulo 19, do versículo 4 ao 6, teremos essa resposta, teremos essa fala a respeito do casamento monogâmico, o casamento heterossexual e o casamento indissolúvel, monogâmico, porque para cada Adão Deus fez uma Eva, para cada Eva Deus fez um Adão, né? Para cada marido tem uma esposa, heterossexual porque é um homem e uma mulher, gerando assim capacidade reprodutora para que a terra fosse povoada, né? Nós acreditamos, cremos pela palavra de Deus no criacionismo, que Deus criou o homem, formou a mulher e assim eles, através dessa capacidade reprodutora, a face da terra foi povoada, e é por isso que até hoje, né, nós temos essa capacidade sendo expandida, porque o homem, quando ele se casa, quando ele tem essa relação com a mulher, nós temos aí a propagação da espécie humana. Caso não fosse isso, nós não teríamos a propagação da espécie humana. Por isso, o matrimônio ele precisa ser um casamento, um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, até que a morte nos separe, né? Então, é interessante dizer isso, que quando a gente coloca esse modelo divino, esse modelo estabelecido pelo próprio Deus, nós não temos aqui alguém que é superior, não, porque o homem é superior, a mulher é superior, não. Nós temos, na verdade, no modelo estabelecido por Deus, os membros da família são iguais, né? Somos iguais, porém, o que diferencia são os papéis de cada um. Cada um tem o seu papel. Trazendo assim uma analogia, grosso modo, numa empresa, quando nós estamos ali empregados, cada pessoa ela tem um papel, cada pessoa exerce um papel naquela empresa. Nem todo mundo pode ser o diretor daquela empresa, nem todo mundo pode ser o servente daquela empresa. Cada um tem o seu papel estabelecido, cada um está ali com o seu papel muito bem definido para que possa haver ordem, para que possa haver um equilíbrio. Assim também é na família. Quando Deus estabeleceu a família, Deus estabeleceu todos, né, iguais, porém cada um com um papel diferente. Deus é um Deus ordeiro, Deus é um Deus que gosta de ordem. Quem não gosta de ordem, quem gosta de balbúrdia, né, são as pessoas que motivadas pelo inferno, motivadas por forças contrárias àquilo que Deus estabelece, que querem promover, né, a desordem, a balbúrdia. Mas nós sabemos que Deus é um Deus ordeiro, e tudo que Ele cria de uma maneira plena, de uma maneira organizada. E aí Deus cria o ser humano, e igualmente somos iguais uns aos outros, né? Precisamos ter isso de forma consciente. O esposo ele não deve se considerar superior à esposa, nem a esposa considerar superior ao esposo. Os filhos não podem se considerar superiores aos pais.
Todos foram criados iguais, mas cada um, Deus estabeleceu um papel, e um papel diferente, não é um papel igual. Deus, ele gosta da unidade, mas é uma unidade dentro da diversidade, é uma unidade dentro dos papéis diferentes. Então, é por isso que a família cristã é uma família harmônica, é por isso que um servo de Deus, ele que entende plenamente, que permite que Deus venha implantar nele essa consciência bíblica de que a família ela precisa estar unida através desse pleno entendimento, onde Deus cria todos iguais, mas com papéis diferentes, para que possa haver a harmonia, né? A harmonia é fundamental. Então, nessa lição, nós veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã, né? O primeiro tópico vai falar da como marido, né? E é justamente no capítulo 5 que o apóstolo Paulo ele vai enaltecer o matrimônio. Ele vai elevar esse matrimônio ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. É interessante isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer no capítulo 5, porque nós vemos uma comparação ímpar, nós vemos uma comparação sem igual, né? Onde na verdade este matrimônio, cada um com seu papel, ele traz essa explicação e compara, faz uma analogia ao relacionamento de Cristo para com a igreja. E um relacionamento de Cristo para com a igreja não é um relacionamento autoritário, não é um relacionamento fundamentado no autoritarismo, é um relacionamento fundamentado no amor. O amor de Cristo para com a igreja é um amor sem igual, né? É algo que nos faz ficar fascinados, que nos faz amar a Cristo, porque Cristo ama a sua igreja. Nós, como igreja, nós ficamos maravilhados e queremos sempre Cristo ao nosso lado. Quando nós temos no relacionamento matrimonial essa plena consciência, meu irmão, o casamento vai de vento em polpa, o relacionamento familiar vai de vento em polpa. Por que isso? Porque nós temos aquele grande exemplo. Aí, quando nós temos esse pleno conhecimento, nós jamais vamos fazer as coisas às avessas, nós jamais vamos fazer com que aquele relacionamento seja um relacionamento pesado, um relacionamento fundamentado no autoritarismo. Muito pelo contrário, será um relacionamento que tenha como modelo o relacionamento de Cristo para com a igreja. Assim como nós, como servos de Deus, que precisamos exercer verdadeiramente o nosso cristianismo, dizendo que somos cristãos, ou seja, parecidos com Cristo, e de fato o nosso procedimento diário seja parecido com Cristo. No primeiro subtópico, o autor ele vai falar do papel do marido como líder da família. É interessante que o apóstolo Paulo ele mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, onde o marido ele deve liderar a sua casa, né? E visando o seu absoluto bem-estar. Isso é importante nós falarmos, porque o fato do marido liderar a sua casa, a sua família, exercer o seu sacerdócio familiar, este papel deve visar um absoluto bem-estar. O grande problema do movimento feminista com viés neomarxista, que considera esse modelo de família como sistema opressor do homem contra a mulher, é que o homem natural, o homem que não tem Deus, ele não compreende as coisas espirituais, ele não compreende aquilo que Cristo deixou prescrito nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós entendemos isso, quando a esposa entende que o seu esposo ele exerce um papel fundamental
para cumprir com aquilo que a palavra de Deus estabeleceu, e ela faz isso com um verdadeiro amor, uma verdadeira reverência, entendendo qual é o papel do seu esposo, é algo que só vai complementar, só vai fortalecer, corroborar esse relacionamento familiar, porque quando esse relacionamento familiar visa o bem-estar, né, seja da esposa, seja do filho, esse relacionamento com Cristo no centro, ele vai perdurar, né, até que a morte o separe. Então, quando a gente fala do papel do marido como líder da família, de fato, o marido, ele precisa exercer essa liderança dentro do lar. De fato, ele precisa exercer o sacerdócio familiar dentro do lar. E eu fico maravilhado. O elemento primordial é o amor. Não existe um outro elemento, não, porque a pessoa ela pode fazer vários encontros de casais, ele pode ler todos os livros que falam sobre relacionamento conjugal, ele pode observar várias coisas que falam sobre essa temática, mas se ele, como marido, como esposo, não entender que o seu papel é do exercício da liderança para que possa promover o bem-estar da família, ele vai se formar em muita coisa, ele vai ser um PhD, ele vai ser um mestre, um doutor, mas se ele na prática não exerce de fato o seu papel enquanto líder da família, enquanto sacerdócio familiar, né, ele vai, na verdade, estar errando, porque ele vai ter somente a teoria, mas a prática ele não vai ter, né? É por isso que, como esposo, como marido, ele precisa entender o seu papel de líder da família, né? E aí é importante dizer que o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Não é porque este marido ele exerce o seu papel como líder da família que essa liderança ela vai ser modificada para uma tirania familiar. Não, não é isso. Jesus Cristo nos deixou, João capítulo 13, versículo 34 e 35, é até importante nós fazermos essa leitura. João 13, 34 e 35 vai dizer o seguinte. João 13, 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O modelo de liderança do marido na casa é pautado nisso, é pautado no que Cristo deixou, fundado no amor, no respeito. Ele entende o seu papel de liderança, ele exerce a sua liderança com amor, e não com tirania, não com autoritarismo, mas com amor pleno, para que este papel seja um papel de somar, de multiplicar, de fazer com que a sua família seja edificada. O objetivo aqui é justamente a edificação da família, para que a família viva bem e para que todos, plenamente conscientes do seu papel, possam, de fato, entender o que Cristo deixou. Tudo que Deus faz, Ele faz com ordem e Ele faz com papéis estabelecidos. Tudo na vida, né, é estabelecido com um papel a ser desempenhado. O segundo subtópico vai dizer que o amor é o elemento primordial, né? E vale aqui dizer que a igreja ela foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou por imposição autoritária. Quando a gente entende isso, quando a esposa entende isso, quando o esposo entende isso, quando o filho entende isso, né? Aquele relacionamento dentro da casa é harmonioso, porque cada um sabe o seu espaço, cada um sabe o seu papel, cada um tem plena consciência daquilo que foi estabelecido por Deus e tem a plena consciência que não pode relativizar o que é absoluto.
Deus cria coisas absolutas, cria estruturas absolutas, e se essas estruturas absolutas criadas por Deus forem rompidas ou relativizadas ou fragmentadas, né, a família ruirá. E uma vez que a família vem a ruir, a sociedade também vem a ruir, né? Justamente assim, Deus ele estabeleceu esse sistema básico social chamado família, que é o sistema social básico menor. E esse sistema social básico menor, ele forma o sistema social básico maior, que é a sociedade. Mas olha que interessante, se este sistema social básico menor for afetado, né, tiver ali ameaças, imposição autoritária, um marido que ao invés de exercer o seu papel de liderança para promover o bem-estar dessa família, ele começa a bater, ele começa a xingar, ele começa a trazer coisas totalmente diferentes daquilo que Cristo trouxe, né? Essa família vai entrar em processo de decomposição, e esse processo de decomposição vai atingir o sistema social básico maior, né? Que é a sociedade. E a sociedade já não será mais a mesma, não vai ser uma sociedade carregada de violência, carregada de divisões, de ameaça, de autoritarismo, onde as pessoas vão se digladiar entre si. E isso é importante dizer que o amor como elemento primordial, ele deve, na verdade, gerir todo o familiar. Por isso, o apóstolo Paulo compara do amor de Cristo para com a igreja, porque a igreja ela foi atraída para Cristo por meio do amor, né? E não por meio de ameaça ou imposição. Ninguém que é igreja de Cristo foi a você, a mim, a cada um de nós foi colocado uma arma na cabeça e diz: agora você precisa amar a Cristo. Se você não amar a Cristo, você vai morrer. Não, nós fomos atraídos a Cristo por amor. Um Cristo que se entregou por nós com amor, né? Um amor sacrificial, o amor ágape, né? É o amor que deve gerir tudo isso que nós estamos falando, que deve gerenciar melhor tudo isso que nós estamos falando. Então, nós temos aqui o amor como elemento primordial dessa conduta do crente como marido. O cristão, o servo de Deus, ele precisa entender isso, e é justamente isso que traz o diferencial no relacionamento. E aí o nosso terceiro subtópico, ele vai falar do cuidado do marido à esposa, né? Pois a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, ele vai enfatizar que a esposa é parte do marido ao declarar, no capítulo 5, no versículo 28, a parte B, ao declarar: quem ama a sua mesmo, e vai acrescentar no capítulo 5, versículo 29, vai acrescentar que ainda que toda pessoa mentalmente saudável, acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. E isso é importante a gente ter essa noção, porque o amor do esposo para com a esposa deve ser algo que como eu cuidando do meu próprio corpo, né? Ninguém pega uma agulha e fica, né, se alfinetando, ninguém pega o alfinete e fica se alfinetando, ninguém fica se automutilando. Todos têm cuidado com o seu corpo. Nós escovamos os nossos dentes porque temos o cuidado, né, na escovação, na higiene bucal. Nós cuidamos, né, lavamos o rosto, tomamos banho porque nós temos o cuidado com o nosso corpo. Então, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer isso, que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, e acrescenta que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, é justamente esse amor que o apóstolo Paulo está falando para com os maridos. Marido, olha, cuide da sua... Você cuida de você mesmo, né? Então, toda pessoa mentalmente saudável, ele não vai ficar se autoflagelando, ele vai cuidar do seu corpo, e assim também precisa ser esse cuidado, porque muito mais do que trazer as provisões materiais, a esposa ela precisa do afeto, ela precisa da consideração,
ela precisa da honra, e tudo isso precisa estar, né, introjetado em nós, precisa estar plenamente fixado no nosso coração, que nós precisamos deste afeto, dessa consideração e de honrar as nossas esposas, né? Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem, né? Enquanto ambos viverem, que esse amor seja recíproco, que a atenção do marido à sua mulher deve ser a mesma atenção que ele tem consigo mesmo, né? Tem aquela pessoa que diz assim: ah, eu queria ser, a esposa diz assim, eu queria ser aquele carro, meu marido trata aquele carro tão bem, né? Cuida daquele carro tão bem, lava, né, com a maravilha, tá sempre ali limpando, tá sempre cuidando, né? Então nós precisamos ter essa clara noção. Maridos, o seu cuidado para com a sua esposa precisa ser integral e não compartimentado. Já fiz aqui a compra do mês, eu já dei ela aqui o que ela precisa, né? Então não pode ser dessa forma. Aliás, quando a gente fala assim da compra do mês, que às vezes a esposa também pode estar fazendo isso, né? Também trabalha, pode prover, mas a gente precisa entender desse relacionamento recíproco, né? O marido transmitindo o seu amor, né, à sua esposa e a sua esposa ao seu marido. Então, trazendo aqui uma síntese, ao marido, Deus ele delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo, né? Finalizando assim esse primeiro tópico, passamos então para o segundo tópico, que vai falar da conduta da crente como esposo, né? E aí vem um conceito de submissão muito mal interpretado, porque na verdade quando a gente fala de submissão, já precisamos lembrar do que falamos lá no início, de que, né, na verdade esse relacionamento do marido para com a esposa, né, deve ser algo recíproco, e precisamos lembrar também a respeito lá que Deus cria todos iguais, mas cada um com um papel diferente. Então, a submissão, irmãos, não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém. Não. É por isso que Paulo traz o exemplo do amor de Cristo para com a igreja, porque não é um domínio irracional. Nós, como igreja, fomos atraídos a Cristo. Por que fomos atraídos a Cristo? Porque, olha que tinha outros convites, mas nós voluntariamente, de uma forma voluntária, nós aceitamos o amor e o cuidado de Cristo. Então, a submissão não é essa sujeição irracional ao domínio de alguém, muito pelo contrário. Quando a esposa ela é submissa ao seu esposo, na verdade ela faz isso voluntariamente por conta do amor e do cuidado do seu esposo para com ela. Isso é submissão, não é aquele conceito vago, aquele conceito irracional, né? Então, quando a gente fala dessa submissão, não há nada de depreciativo nessa conduta, né? Porque quando a gente pega aquele relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja, é justamente pautado nesse amor de Cristo para com a igreja, que deve ser o amor do esposo para com a sua esposa. É justamente isso, né? Deve ser tido isso de forma analógica, porque se ultrapassa isso, se totalmente se perde desse conceito, se perde desse modelo principal, né? Quando se perde desse modelo principal, e aí já vira tirania, já vira autoritarismo, já vira machismo, né? Porque tem homens que acham que submissão é justamente aquela palavra separada, submissão, ou seja, a mulher tem uma missão abaixo da missão do homem. Isso está equivocado. É um conceito equivocado, é um conceito machista, né? É um conceito machista, porque o relacionamento pautado na submissão é justamente isso que eu falei, né? A esposa ela foi atraída pelo seu esposo por conta dessa
dessa voluntariedade, porque ela viu ali o amor e o cuidado de alguém que poderia lhe fazer feliz, né? Então, a gente precisa tirar aquelas teorias que justamente o segundo subtópico vai colocar da condição da mulher cristã, que na cultura judaica a mulher ela ocupava assim uma posição secundária e era como se fosse propriedade de um homem, ou até mesmo na sociedade grega, onde as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Isso aí, irmãos, caiu por terra, não tem nada a ver do relacionamento do esposo cristão para com a esposa cristã, né? Isso aí é justamente o que aqueles que querem pregar uma coisa totalmente diferente da palavra, que querem deturpar a palavra, que estão aí dizendo, não, porque é assim, porque a cultura judaica ocupava uma posição secundária, a mulher era como propriedade. Mas olha, no Evangelho de Cristo, as mulheres, elas alçaram posição de dignidade igual ao homem. Se nós formos olhar Gálatas capítulo 3, versículo 28, vale aqui a leitura, Gálatas capítulo 3, versículo 28, você pode acompanhar na sua Bíblia, Gálatas 3, 28, vai dizer o seguinte, olha que interessante, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quebra, joga por terra toda essa teoria de machismo, de feminismo, né? E aqui coloca todos em pé de igualdade. O estar em pé de igualdade não retira a propriedade da ordem, né? Não retira a propriedade de estabelecer as coisas nos seus devidos lugares, porque na sociedade é assim, no nosso trabalho é assim, né? E na nossa família também deve ser assim. Então, quebra totalmente essa teoria, né? E Jesus ali, ele, além de colocar as mulheres, alçar as mulheres numa posição de dignidade igual ao homem, Jesus, por exemplo, na situação, na conversa com a mulher samaritana, ele vai quebrar os modelos da época, ele vai quebrar os paradigmas da época, ele vai se opor ao preconceito e à discriminação, né? As pessoas que querem deturpar a Bíblia, na verdade, elas querem colocar um conceito totalmente errado, porque o amor de Cristo para com a igreja é um amor sem preconceito, sem discriminação. Quando a gente fala de submissão aqui, nós não estamos falando de uma sujeição irracional ao domínio de alguém. Muito pelo contrário, estamos falando de uma grata aceitação ao amor e ao cuidado de alguém. Então, o marido no seu papel como sacerdote familiar, ele como líder, né, que foi estabelecido por Deus esse papel, né, ele tem esse amor para com a sua esposa, estando pautado esse amor, estando pautado no amor, estando pautado no cuidado, e é justamente isso que atraiu a esposa para que assim, de forma voluntária, ela pudesse então estar ali ao lado do seu esposo. Então, joga-se por terra aquelas teorias de que a mulher, né, naquela cultura judaica, era como parte da propriedade do homem, ou que as esposas eram escravizadas na cultura helênica, né? Jesus, ele quebra tudo isso, e a mulher, ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Submissão não é sinônimo de sistema de escravidão. Submissão não é sinônimo de machismo, né? Que o homem ali, ele exerce ali o seu domínio e a mulher é como propriedade sua, como escrava sua. Não é isso, não é isso. Se tiver algum marido aí que está entendendo submissão como isso, não é isso, né? Não se trata de sujeição irracional. Mas quando a mulher, ela ali consegue contemplar o amor e o cuidado do marido, ela assim o faz de uma forma voluntária, né? A sujeição no temor, como pautado no amor de Cristo para com a igreja. E aí o último subtópico vai falar da reverência devida, né?
Essa reverência, ela consiste em estima e respeito para com o marido, denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, né? Porém, não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. É justamente o que falamos, né? É o papel estabelecido de cada um, né? O marido como sacerdote familiar, a esposa como aquela que socorre, aquela que auxilia, aquela que é adjutora, né? A semelhança da criação das crianças, né? Quando até o terceiro ano ali as crianças eram cuidadas pela mãe, e ao ser desmamado, o pai ali ele começava a exercer o seu ofício, né? Exercer o seu papel enquanto líder, enquanto sacerdote familiar, e aquela criança ali era ensinada, aquela criança através do seu pai, um ofício, né? Para que ele pudesse ter um trabalho quando crescesse, e também ele era ensinado as escrituras, deitado, assentado, levantando, ao sair, ao retornar, né? O credo judaico ficava na sua mente, no seu coração, era implantado. Ou seja, o que é isso? Era o ensino, né? O ensino é justamente o terceiro tópico, né? Que nós vamos falar da responsabilidade dos pais, né? Nós estamos vivendo uma geração irresponsável, uma geração, além de ser irresponsável, uma geração que está terceirizando o ensinamento dos seus filhos. O que é terceirizar o ensinamento? É que outro vem fazer, né? Nós vemos muitos pais cristãos que estão terceirizando o ensinamento dos seus filhos para a igreja, para a denominação, ou estão terceirizando para a escola. Não convém que seja assim. É por isso que temos muitos filhos que, é claro, retirando aqui as exceções, para toda regra uma exceção, né? Nós temos filhos que foram criados muito bem, foram ensinados, mas que ao crescer, ao tomar o seu, né, a chegar à maioridade, escolheram um caminho totalmente avesso daquilo que foi ensinado pela sua mãe, pelo seu pai. Mas estou falando via de regra, né? É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, pai, de ensinar. Então, como eu estava falando, depois ali dos 3 anos de idade, o pai, ele pegava aquela criança e começava a ensinar um ofício e também ensinar a Torá, ensinar as escrituras para essa criança. É por isso que houve um diferencial na vida de Ananias, Misael e Azarias, né, e Daniel, porque eles chegaram naquela terra estranha, com uma fala estranha, né, ali, né, melhor dizendo, um idioma para eles era estranho, né, uma cultura totalmente diferente que eles estavam ali vivendo agora, mas eles se portaram decentemente, eles não jogaram na lata de lixo a identidade deles, né? Eles não se contaminaram com algo que poderia trazer sérias consequências para a vida deles no presente, mas também no porvir, né? No futuro. Então isso precisa ter, né, em mim enquanto pai, em você enquanto pai, a responsabilidade. E os pais, eles devem criar os seus filhos na doutrina. A palavra doutrina ou disciplina no grego é paideia, que significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Quando nós criamos os nossos filhos na doutrina, na disciplina, nós estamos, na verdade, orientando, estamos treinando. Só que treinar envolve aqui um certo desgaste, envolve um certo tempo, né? Desgaste no sentido da gente estar ali se esmerando por estar preparando coisas, né? Por estar ali estudando a palavra, por estar ali preparando versículos, preparando estudos para que possa estar ali ensinando o filho, a mãe ali com a criança pequenininha ali, ensinando louvores, né? Louvores, colocando talvez um vídeo para que ela possa ter acesso a uma musiquinha evangélica, né?
Mas ali também ensinando a palavra através das Bíblias infantis, através das literaturas infantis, trazendo para ela o que é o termo obediência, o que é justamente obedecer aos pais, o que é servir a Deus, o que significa adorar a Deus, porque tem filhos que nem sabem o que significa servir a Deus, porque foram simplesmente carregados para a igreja, porque foram simplesmente forçados para a igreja. Quando a gente força alguém a fazer alguma coisa, aquilo se torna enfadonho, se torna pesado. E não é isso o ensinamento que o apóstolo Paulo aqui lhe deixa para nós. Quando o apóstolo Paulo fala que os pais devem criar os seus filhos na doutrina, ele está dizendo que os pais devem orientar, os pais devem treinar. Para quê? Para o desenvolvimento do caráter, né? Essa criança ali, desde a tenridade, para que ela possa chegar a uma determinada idade, ela possa ter a pronta obediência das normas familiares, pronta obediência das normas da sociedade, porque tem muitos filhos que estão burlando as normas, estão aí cometendo crimes, né? Porque não tiveram ali, naquele ambiente de treinamento chamado família, aquele desenvolvimento do caráter. E ali cresceu um mau caráter, cresceu alguém que não tem pronta obediência às normas, não obedece às normas familiares, não obedece às normas escolares, não obedece às normas da sociedade, e assim vai crescendo uma pessoa totalmente distante do que realmente deveria ser. Já a palavra admoestação, né, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Olha só que interessante, além do treinamento, né, além da orientação, deve haver também advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. O pai, a mãe, ele precisa ter essa plena consciência, que ele tem essa incumbência dada por Deus de advertir os seus filhos, de encorajar os seus filhos. E advertir, muitas vezes aqui, vai implicar também na vara, né? Olha que bonitinho, deu um tapa na cara da mãe, é pequenininho, não tem problema, né? Não faça isso, advirta o seu filho. Não, diga, não pode fazer isso está errado. Você é filho, você tem que ter o seu lugar, né? Então, isso precisa estar bem claro. Por isso, aqui nesse subtópico da responsabilidade dos pais, essas duas palavras, doutrina, ou outra tradução diz e admoestação, outra tradução diz exortação, né? Disciplina e exortação precisa estar na pauta, precisa estar ali, né? Naquele esboço familiar, para que o pai, tanto o pai quanto a mãe, possa exercer isso. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecerem parâmetros de conduta e reagir contra as desobediências dos seus filhos, né? Uma casa onde não há parâmetros de conduta, onde não há orientação, onde cada um faz o que é reto aos seus olhos, igual na época dos juízes, né? Onde cada um fazia o que era reto aos seus olhos, né? Porque tem filho que acha que a orientação do pai não serve para ele, né? O meu pai disse que tem horário para mim estar na internet. Eu acho que isso não é certo. Eu faço do meu jeito, né? Eu passo 11, meia-noite, 1, 2, 3 da madrugada e eu acho que isso é correto. Então, meu pai não tem que intrometer nisso. Você está errado, filho, porque o pai estabeleceu, né? Se é assim, né? O pai ou a mãe estabeleceu parâmetros de conduta dentro da sua casa, dentro da sua família, né? E aí vale a ressalva, pais, que se este filho não está querendo seguir esses parâmetros de conduta, você precisa reagir contra a desobediência dos seus filhos, né? E os critérios dessa educação estão aonde? Está aqui na palavra. Provérbios. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 6. Abra aí sua Bíblia. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.
Ou seja, tem aí a doutrina, tem a admoestação, tem aí a disciplina, tem aí a exortação, tem aí parâmetros de condutas, né? Porque quem instrui, ele está treinando, ele está ensinando, né? E ele está ensinando o quê? O caminho. No caminho, olha só como está definindo aqui, no caminho, porque existe um caminho, né? Um caminho que vai o instruir para a sabedoria, que vai instruir para que ele possa viver, né, mais tempo na face da terra. Tem um caminho. Por mais que ele vai achar que existem vários caminhos, as outras coisas que ele está achando que é caminho são atalhos. E atalhos, ele acha que vai queimar etapas, mas o fim dele é morte. Por isso que a Bíblia vai dizer, há caminhos para o homem que parece ser direito, mas o fim dele é o quê? É morte. Então, né, este caminho que para o homem parece ser direito, eu interpreto este caminho como um atalho, porque existe um caminho que é você, pai, é você, mãe, que vai instruir esse menino o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Não estou falando das exceções, eu estou falando da regra, né? Eu estou falando dessa regra, né? É claro, pai, que por outro lado, você não deve abusar da sua autoridade recebida, né? Existem limites, né? Limites, né? Você deve trazer aí uma educação com brandura, com amor, sem rigor excessivo, sem imposições injustas, a fim de não incitar a ira, né, do seu filho, né? Porque tem pai também que, né? Eu me lembro quando eu era criança, meu pai não deixava eu brincar, né, com uma bola. Um absurdo isso, né? Poxa, deveria ser o contrário. Olha, tá aqui, meu filho, uma bola, pode brincar aqui no quintal. Olha que maravilha, né? Então, a gente tem que estabelecer, pais, também parâmetros, mas exercendo essa educação com brandura, com amor, sem rigor excessivo, né? O filho também precisa da sua privacidade, né? Ah, o pai foi lá, colocou o quarto, mas um quarto sem porta, né? É um absurdo isso. O seu filho precisa da sua privacidade também, né? É preciso entender isso, né? O rigor excessivo. Você vai ficar de 6 da manhã até meia-noite aí de joelho num caroço de feijão. Rigor excessivo. Isso na verdade, é maus tratos, né? A gente pode dizer isso. Então, é preciso que o filho ele tenha plena consciência que o seu pai está ali não abusando da sua autoridade recebida, mas ele está o educando com brandura e amor, sabendo quais são os limites dessa responsabilidade, pais, né? E aí, ao falar para os pais, precisamos falar para os filhos, né? A conduta requerida dos filhos, porque é dever deste filho, é dever dessa filha, né? E o apóstolo Paulo, ele vai falar desse dever que o filho tem para com os pais. Ele vai dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, parte B, ele diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, né? Mas por que isso, né? A parte B diz, porque isso é justo, né? Ah, mas por que isso é justo, né? Nós estamos uma geração que quer reivindicar tudo, quer questionar tudo, e às vezes começa a questionar o que não pode ser questionado. Uma geração que quer relativizar tudo, e às vezes quer relativizar o que não pode ser relativizado. O que é que não pode ser relativizado? A autoridade paterna sobre você, filho. O seu pai tem autoridade estabelecida por Deus sobre a tua vida. Você vai questionar a autoridade que Deus deu a um juiz? Você chega lá para o juiz e diz assim, que nada, isso é relativo à sua autoridade, né? E começa ali a questionar, abusar da sua liberdade, começa ali a chincalhar o juiz. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar na prisão. Você sabe que se você fizer isso, que se você cometer certos equívocos contra uma autoridade constituída, você vai parar na prisão, então você não faz, né? Mas por que contra a autoridade do seu pai, que foi também estabelecida por Deus e que vai ser benéfico para a sua vida, porque você quer questionar essa autoridade, né? Por que eu devo obedecer? Porque é justo.
Quem estabeleceu foi Deus, né? Deus estabeleceu isso, né? E na verdade ela segue essa ordem natural divinamente estabelecida. Por que isso? Porque Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Lucas capítulo 2, versículo 51. Olha que interessante, Lucas capítulo 2, versículo 51, 2, 51. Diz assim: desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Estamos falando de quem? Do menino Jesus. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Jesus Cristo, menino Jesus, sujeito aos seus pais, né? Entendendo ali a autoridade estabelecida para o cuidado, né, da sua vida. Então nós, filhos, precisamos entender isso, confiar na sabedoria por Deus aos nossos pais. E aí, para reforçar, para ratificar esse ensino, o apóstolo Paulo ele cita o quinto mandamento. Qual é esse quinto mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe, né? Assim os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais. Logo, queridos, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade, né? Então nós temos aí duas palavras, obediência e honra. Honra, né? Nós até falamos na live sobre honra, como que os filhos precisam honrar. Muitos filhos estão morrendo cedo, com 18, 16, 20 anos, porque chega em casa, querem quebrar tudo, querem bater no pai, querem bater na mãe. E aí a sua vida não é prolongada, né? Então é preciso haver essa honra, né? Porque honra envolve amor, envolve respeito. Quem honra o pai, respeita o pai. Se você, filho cristão, não está obedecendo, não está honrando o seu pai, né? Se você não está respeitando o seu pai, na verdade você não está honrando o seu pai. E aí entra também essa questão, quantos filhos estão jogando os seus pais que já envelheceram nos orfanatos, nos asilos, melhor dizendo, desculpe a palavra, nos asilos da vida, né? E aí, ou pais que estão às vezes passando necessidade, o filho deixa esse pai ao Deus dará, né? Esquece desse compromisso que ele tem também do sustento em caso de necessidade. Por isso, portanto, né, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para toda a vida. Filhos, obedeçam os vossos pais, né? Tenham esses pais em verdadeira estima, em verdadeira honra, em verdadeiro respeito, né? E é importante citarmos esse quinto mandamento, porque é um quinto mandamento que é um mandamento com promessa. Por que promessa? Porque são bênçãos que incluem prosperidade exterior e vida longa. Olha que interessante. É claro que as dádivas espirituais estão implícitas nesse versículo, mas a ênfase aqui recai sobre os benefícios materiais, né? Se você honra o seu pai, honra a sua mãe, meu irmão, né? Bênçãos de prosperidade exterior estão envolvidas aqui. Eu sou prova viva disso, de que honrar o pai, honrar a mãe, né? As bênçãos do Senhor recaem sobre a nossa vida. E você não precisa correr de porta em porta, de igreja em igreja, de campanha em campanha, para que você possa ser abençoado, não. Você precisa simplesmente conhecer o princípio da honra. Esse princípio da honra em obedecer aos seus pais, em honrar aos seus pais, né? E você vai ter, além de vida longa, você vai ver a prosperidade de Deus sobre a sua vida, né? Então, é por isso que nós precisamos entender que Deus, ao estabelecer a família, Ele estabeleceu todos em pé de igualdade. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas ao Deus estabelecer essa igualdade dentro da unidade, Deus estabeleceu papéis diferentes. Então nós vemos aí o quê? Um conceito de unidade na diversidade, né? Eu não sou igual a minha esposa,
eu não sou igual à minha filha, né? Você não é igual ao seu esposo, você não é igual à sua esposa, você não é igual aos seus filhos, né? No sentido de cada um ter o seu papel diferente, né? Mas eu preciso dizer que vocês são, né, iguais, né, no sentido daquilo que Deus criou, no sentido daquilo que Deus formou. Essa igualdade envolve a unidade, mas respeitando a diversidade, respeitando o papel de cada um. Cada um tem um papel, né, nessa relação familiar, e é por isso que existe harmonia dentro desta casa, existe harmonia dentro da sua na sua família, porque há esse respeito, há esse respeito à prescrição bíblica, aquilo que a Bíblia estabeleceu. Por isso, nós concluímos dizendo que no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Mulher, mãe, esposa, você tem um papel específico. Homem, esposo, né? Líder, sacerdote familiar, você tem um papel específico. Marido, você tem um papel específico. Filho, obediente, que honra, você também tem um papel específico. O marido, ele tem um dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, queridos, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme aquilo que Deus planejou. Deus, ele planejou a família para que seja uma família vivendo em harmonia. Mas nunca nos esqueçamos que Cristo precisa ocupar o trono central da nossa família. Que Deus em Cristo nos abençoe, curve a tua fronte e ore comigo para encerrarmos essa escola bíblica dominical. Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, por essa lição. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a tua filha, sobre o teu filho, ó Deus eterno, sobre esta família, Senhor, onde tem aí o marido, a esposa, os filhos, Senhor, que cada um possa plenamente entender o seu papel, Senhor, e estar, ó Deus, em verdadeira sintonia com a tua palavra, Deus. Pai querido, que aquilo que está fora do lugar venha a ser colocado no lugar, Senhor, e que essa família possa viver em harmonia. Pai eterno, invoco a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, sobre todos nós, Senhor. Nos livra de todo mal, de todo perigo, é o que te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e inefável consolação do Espírito Santo, que ama a volta do Senhor Jesus Cristo. Digamos todos, amém, amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.